Meu querido, minha querida, hoje eu tenho uma palavra que vai te ajudar muito. Por que eu falo isso? Porque essa palavra vem de Deus. E tudo o que Deus fala tem um único objetivo, que é nos preparar para sermos vitoriosos em todas as nossas lutas. Tem muita gente querendo a bênção, mas a maioria das pessoas, elas não querem nada com o abençoador. Quer a bênção, mas não quer o abençoador, que é Jesus. A pessoa às vezes precisa de uma cura, precisa de uma prosperidade financeira, precisa se realizar na vida profissional, na vida sentimental, precisa encontrar a paz. Tem gente que não tem paz, não tem sossego. A pessoa não consegue. Por quê? Porque ela quer ser abençoada, mas não quer se envolver com aquele que tem poder para abençoar. Só Deus tem esse poder. Todo mundo sabe disso, mas enquanto você não entender como as coisas funcionam, você não vai conseguir, você vai ficar pedindo e não vai receber. Porque existe uma certa regra, um certo passo a seguir. Não é de qualquer maneira a coisa. Jesus disse que todo aquele que pede, recebe. Mas é preciso pedir com fé. E como é que eu peço com fé? É quando eu peço acreditando que Deus vai me dar o que eu quero? Não. Fé é certeza de que Deus não mente. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que é isso, firme fundamento? É a certeza de que você vai receber aquilo que você espera receber. É a prova das coisas que não se veem. Então, quando eu oro de acordo com a palavra dele, eu tenho fé. Eu tenho certeza que ele já me deu, porque tudo aquilo que ele falou, ele já cumpriu. Não que ele ainda vai cumprir, ele já cumpriu. Ao ser crucificado, Jesus disse, está consumado. Quer dizer, está feito. A partir de agora, não resta mais nada a fazer em favor do ser humano. Todas as bênçãos já nos foram dadas. Isso está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 13. Todas elas já nos pertencem. Agora, resta nós tomarmos posse delas. E isso só é possível através de Jesus, que é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, não tem bênção. Sem Jesus não tem bênção. Ele foi enfático ao dizer, se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. É preciso a gente fazer um estudo da palavra e descobrir o que ela diz para nós, que é para a gente poder ficar firme naquilo que é o nosso direito e não deixar o pecado nos impedir de sermos felizes. É isso mesmo, o pecado é que impede de nós conseguirmos a bênção que nós precisamos. Aqui no livro de Jeremias, no capítulo 17, diz o seguinte, o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro, com ponta de diamante, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos teus altares. O que a Bíblia está dizendo aqui? Está dizendo que quem está se deixando levar pela tentação e está na prática do pecado, essa pessoa está marcada no mundo espiritual. O pecado dela está gravado com ponteiro de ferro, cuja ponta é feita de diamante. Entenda que tudo isso é espiritual. Você olha para a pessoa, fisicamente você não vê essa marca. Você não tem como dizer, esse é santo, aquele ali é pecador, não. Olhando, não é olhando para o rosto da pessoa ou do sujeito que você vai poder dizer se ele ou ela é uma pessoa santa ou não. Mas no mundo espiritual a coisa é diferente.
Quando pratica-se o pecado, a pessoa que o fez fica marcada. Aquilo que o indivíduo cometeu é escrito com ponteiro de ferro, com ponta de diamante, e essa escrita ela é tão profunda que nada, além do sangue de Jesus, é capaz de removê-la. É uma escrita espiritual que é vista por todos os anjos e pelos demônios. E também por Deus, é claro. Onde quer que essa pessoa vá, o pecado o acompanha. O pecado vai na frente, vai fechando as portas. As oportunidades da pessoa vão sendo fechadas diante dela. É por isso que nada dá certo para muita gente. E ela pode passar o tempo que for. Essa marca do pecado, ela não se apaga. Só existe uma coisa que pode remover essa marca do pecado. É o sangue de Jesus. Como é que eu faço para ser lavado no sangue de Jesus? Vejam o que diz em Atos, capítulo 3, versículo 19. Está escrito assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que assim sejam apagados os vossos pecados. Não há outro meio de você se livrar da marca do pecado. Você tem que se arrepender e se converter. Arrepender você sabe o que é. Mas o que é converter? É você mudar de direção. É você fazer o caminho inverso. Parar de fazer aquilo que você tem feito e começar a praticar a palavra de Deus. Se a pessoa não cair em si, não vê a burrice que ela está cometendo ao desobedecer a palavra, se ela não se arrepender, não tem outro jeito. Ela vai carregar a marca do pecado pela vida toda. E o pecado vai na frente dessa pessoa, fechando as portas, desmontando, acabando com os sonhos dela, atrapalhando tudo na vida dela. O pior é que às vezes a pessoa está pouco se lixando para isso. E ela não consegue perceber o quanto ela está perdendo na vida. Entra ano, sai ano, e a vida dela não melhora. Ela só cresce para baixo igual rabo de cavalo. O pecado destrói. O pecado tira a força da pessoa. O pecado fecha as portas, acaba com os sonhos, priva a pessoa da herança que Deus deu para ela. Verdade. Você sabia que Deus te deu uma herança? Você tem que ter o seu coração limpo diante de Deus para você usufruir dessa herança. Você não pode ter nenhum ódio no coração, nenhuma mágoa, nenhum ressentimento, nenhum desejo impuro. Não pode ter nada escondido, porque Deus sabe todas as coisas. Mas tem gente que diz, isso não tem problema, isso é normal. Todo mundo faz, e faz. E depois fica por aí dizendo, eu não sei porque Deus não me abençoa. Mas não sabe. A pessoa fica lá, eu não consigo sair da miséria, eu não consigo ser curado, eu não consigo ser feliz na vida sentimental, eu não me realizo, etc. e tal. Veja o que Deus diz aqui em Jeremias 17, no versículo 4. Essas coisas que eu estou falando, você devia ir anotando na sua Bíblia, para você não se esquecer nunca. Veja o que Deus diz aqui. Está escrito assim, assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servo dos teus inimigos na terra que não conheces. Porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. A pessoa não presta atenção na palavra de Deus. Depois ela se queixa. Eu não sei por que Deus não abençoa. Mas sabe. Deus falou, não farás para ti imagem de escultura. A pessoa enche a casa dela de estatueta. Está acendendo o fogo da ira de Deus. Como é que ela quer ser abençoada? Deus disse, far-te-ei servo dos teus inimigos. Você vai servir ao diabo. Ele vai atrapalhar a sua vida, vai infernizar você. E você não consegue nada.
É uma coisa séria o que Deus está dizendo aqui, ó. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança. Pelas coisas que você faz, que é contra a palavra de Deus, você se priva a si mesmo da tua herança que Ele te deu. Ah, você não sabe qual herança Deus te deu. Eu vou falar dela daqui a pouquinho. Você vai ver quanta coisa você está perdendo. Então Deus está dizendo, far-te-ei servo dos teus inimigos na terra que não conheces. Porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Então olha que coisa séria. Tem pessoas que nunca conseguem nada na vida. E a Bíblia diz aqui que é por causa do pecado. O pecado faz da pessoa um escravo, uma escrava do inimigo. Em Romanos 6,16 diz, não sabeis vós que sois servos daquele a quem vos apresentais para lhe obedecer? Sois servos desse mesmo a quem obedeceis, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. A pessoa obedece à tentação para pecar, ela se torna escrava daquela tentação, daquele demônio. A pessoa pensa que ela pode fazer o que bem entende, e ela não vê mal nisso. Mas Deus está dizendo aqui, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei. Deixa eu explicar uma coisa. Preste atenção para você entender. Deus deu uma herança para todo ser humano. Quando ele criou Adão, ele disse, Adão, você tem poder sobre as aves dos céus. Na parábola do semeador, o Senhor Jesus explicou que as aves dos céus representam os demônios. A Bíblia fala muita coisa em sentido figurado. E nós temos então que meditar na palavra para poder compreender aquilo que Deus está falando. Jesus explicou que as aves dos céus representam os demônios. Deus deu para o Adão poder sobre os demônios, quando ele disse, você vai dominar sobre as aves dos céus. Então Deus deu poder sobre os demônios, para que Adão não deixasse eles entrar aqui no mundo. Toda essa desgraça que há no mundo hoje, essa violência, essa coisa toda, jamais haveria se Adão tivesse vigiado na palavra de Deus. Muita coisa nós poderíamos evitar na nossa vida se nós vigiássemos na palavra de Deus. A gente pode evitar muitos problemas na vida se vigiarmos sobre aquilo que Deus nos fala por meio da Bíblia. Mas muita gente não está nem aí, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem paciência para ouvir a pregação, porque a pregação demora um pouquinho. Ele e ela sempre tem coisas mais importantes para fazer. Como se houvesse alguma coisa mais importante do que fazer a vontade de Deus. Mas a pessoa acha que ouvir a palavra da vida é perda de tempo, é cansativo. Depois, ela se cansa de pedir e não recebe nada, porque não tem a palavra, não tem Jesus. O Senhor disse, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus a gente não pode coisa nenhuma, não consegue nada. A Escritura diz que ao que tem, mais lhe será dado. Ao que tem o quê? Ao que tem a palavra. Só que a pessoa que não tem a palavra, até aquilo que ela pensa que tem, lhe será tirado. Está escrito assim, em Mateus 13:12. Pois ao que tem, dar-se-lhe-á e terá em abundância. Mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Coisa séria. Mas voltando então ao que aconteceu lá no paraíso, eu estou falando da herança que Deus deu, né? Adão tinha o poder de não deixar o diabo entrar nesse mundo. Mas o demônio tentou a Eva. A Eva comeu do fruto. O fruto que Deus havia dito, dele não comerás. E ela deu para o Adão. E o Adão também comeu, desobedecendo a ordem de Deus. Se Adão tivesse vigiado na palavra, quando a Eva veio com fruto para ele comer, o que ele deveria ter feito? Ele devia ter orado a Deus.
Ele devia ter dito: Senhor, essa mulher está doida. Ela se deixou levar pela conversa da serpente e comeu da árvore que o Senhor disse para não comer. E ela quer que eu coma também. Mas me ajuda porque eu não quero pecar. E Deus certamente o ouviria. Daria um jeito de livrá-lo dessa tentação. Porque Deus livra da tentação. Mas Adão não fez isso. E muita gente não faz. Vem a tentação, a pessoa não se lembra de buscar a Deus, e quando ela vê, ela já fez o que não devia, deu lugar para o diabo entrar na vida dela. Adão bancou o bobo. Ao invés dele usar o poder que Deus tinha lhe dado e botar o diabo para correr, ele caiu no pecado. Que bobeira ele deu. Deus havia dito: domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Isso era a bênção que Deus deu a Adão, a herança que Deus deu para o Adão. Mas o Adão desprezou o mandamento de Deus. Era um mandamento: domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move. Era um mandamento. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, Adão desprezou o mandamento. Quando Deus fala alguma coisa para nós, quando Ele nos fala para fazer algo, é para fazer. Se Ele te manda fazer alguma coisa, faça, porque Ele já te deu condições para fazer. Nunca pense: eu não posso, eu não vou conseguir. Porque se Deus mandou você fazer, Ele já te deu condições. Não deixe o diabo te enganar, dizendo para você que não tem jeito, que você não pode, que você não tem condições. Você tem. Deus já havia dado poder para o Adão resistir ao diabo. Mas o Adão vacilou. A Bíblia Sagrada, ela diz que o Senhor Jesus nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Está escrito em Lucas, capítulo 10, versículo 19. Vê lá que Jesus te deu esse poder. A todo aquele que crê, Ele deu esse poder. E Ele garantiu que nada nos causaria dano algum. Muita gente leva isso a sério. Mas ela leva a sério quando? Quando surge um problema, uma enfermidade, uma dor. Aí ela vai correndo para Jesus. Ela quer amarrar o demônio, ela quer mandar embora. Mas quando vem o demônio da tentação e oferece alguma coisa aparentemente lucrativa, uma coisa prazerosa, o que acontece? A pessoa não se lembra que ela tem poder para mandar aquele mal embora. E ela aceita aquele mal. Ela aceita, ela permite que o demônio entre na vida dela. Ela esquece que ela tem poder para rechaçar o inimigo e ela aceita se submeter aos desejos do demônio. Quanta gente que se diz de Deus é desonesto, é ladrão, é mentiroso, é invejoso, invejosa, é imoral, é caluniador, fala mal das pessoas, aponta o dedo, deseja a desgraça dos outros. Por isso é que por mais que a pessoa lute, por mais que ela trabalhe, ela não consegue sair da miséria. Não consegue ser feliz na vida. Por quê? Ela está se privando da herança que Deus deu a ela. Ela mesma se priva da herança. Eu já vou falar qual é a herança. Você vai entender. Mas o que acontece? A pessoa não consegue ser feliz na vida sentimental, não se realiza profissionalmente, não vive em paz. Deus está dizendo aqui: por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei. Você aceitou o pecado? Você está se privando da herança que Deus te deu. Quando se fala de herança, a pessoa logo pensa em posses, bens, terras, riquezas. Mas a herança que Deus nos dá, ela é muito mais valiosa do que isso. Observe que ao criar o ser humano, Deus deu o mundo todo para ele. Antes de criar Adão, Deus criou o céu, a terra, criou tudo. Depois ele botou o Adão lá, para dominar sobre aquilo tudo. Então, Deus, quando criou Adão, deu para ele a terra com todos os bens, posse, toda espécie de riqueza. Deus deu o mundo para ele. E o que mais?
Deus deu uma ajudadora idônea também, para que ele fosse feliz na vida sentimental. Uma mulher para que ele não ficasse sozinho. E o que mais? Deus deu para ele poder para dominar sobre todas as coisas, para subjugar o inimigo. Mas o que? Deus deu também a ele o direito de se comunicar diretamente com ele, sem intermediários. Qualquer coisa que Adão quisesse, ele podia falar com Deus diretamente. Além de ter o mundo nas suas mãos, o Adão ainda tinha comunhão com Deus. E Deus o visitava todas as tardes, conversava com ele diretamente. Adão perdeu essa herança por causa do pecado. Mas Jesus conquistou tudo isso de volta para nós. E novamente Jesus nos deu poder para dominar sobre o inimigo, nos garantiu que nós haveremos de herdar a terra. Não essa terra que nós vemos hoje, porque essa terra ela vai pegar fogo. Mas uma nova terra nós vamos herdar, conforme está escrito em 2 de Pedro, no capítulo 3, versículo 13. Ele disse assim: nós, porém, segundo a sua promessa, a promessa de Deus, aguardamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Mas quem é que acredita nisso? O povo não acredita. As pessoas não querem nem saber. A maioria não crê nas promessas de Deus. A pessoa acha que ela tem que conseguir o que puder aqui, porque quando ela morrer, acabou. Mas não é assim. Outras pessoas, elas pensam que só vão receber essa tal herança que Deus prometeu só depois que morrerem. Mas não. Claro que tem muita coisa esperando por nós na vida futura. Como está escrito em 1 de Coríntios, no capítulo 2, versículo 9, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetraram o coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas preste atenção, porque aqui, quando Deus diz que você está se privando da tua herança por causa do pecado, Ele não está falando de uma coisa que você vai receber no futuro, não. Ele está dizendo da herança que Ele já te deu. Ele está falando da herança que Ele já nos deu. Que herança é essa? Presta atenção, o profeta Isaías disse: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Você entendeu qual é a sua herança? Ou não entendeu? Eu vou explicar de novo porque pode ter gente que ainda não entendeu. E todo mundo precisa entender para não abrir mão dela. O Senhor Deus está dizendo aqui que a pessoa que está no pecado, ela está se privando a si mesma da herança que Ele deu. Que herança é essa? É um poder que Deus nos dá para desfazer toda a ferramenta, toda a arma que o diabo forjar para nos oprimir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Então, tudo aquilo que o diabo planejar, tudo que ele enviar para destruir você, seja no corpo, com uma doença terrível, seja com uma amarração na vida sentimental, na vida financeira, seja na alma, com uma angústia, amargura de espírito, seja lá o que for. Qualquer coisa que o diabo trame contra você não vai lograr sucesso. É uma herança que Deus nos deu. Que toda ferramenta, toda arma preparada contra nós não prosperará. Isso é uma herança que Deus nos deu. Com essa herança, você dá uma única ordem e tudo cai por terra. Nada do inimigo, nada daquilo que ele planejar fazer contra você vai prosperar. Os planos dele, todos vão fracassar.
Por quê? Porque você herdou de Deus o poder para desfazer toda a bruxaria, toda a feitiçaria, magia negra. Você tem poder para desfazer toda ferramenta, toda arma do inferno, e nada vai prosperar contra você. E tem mais: toda língua que se levantar contra você em juízo, isso é, em oração séria diante de Deus, tu a condenarás. Toda acusação, toda maldição que lançarem contra você, toda mentira, toda calúnia, o que fizerem contra você, tudo que o diabo armar para cima de você, basta você entrar em juízo. Isso é, você vai na presença de Deus, em oração, em nome de Jesus você condena aquela obra maligna. Você desfaz tudo aquilo e sai de lá dando glória a Deus. Mas se você estiver vivendo em pecados, a sua determinação não vai funcionar. Não vai de jeito nenhum. Ainda tem pessoas que acham que vale mais a pena curtir a vida de pecados. Ela está se privando desta herança, que é o poder que Deus dá para desfazer todo o mal lançado contra você. Então o Senhor Deus está dizendo aqui: e assim por ti mesmo te privarás da tua herança. A herança é tua, Deus te deu, ninguém pode tomá-la de você. É sua propriedade, mas você se priva dela por causa do pecado. Está entendendo? Você está deixando a sua bênção de lado, porque você não consegue repreender o mal que ataca a sua vida, que amarra a sua vida financeira, que faz você ser uma pessoa infeliz, uma pessoa falida, uma pessoa doente. Você está deixando de tomar posse da sua bênção. Por quê? Porque você se privou da sua herança, que é o poder que Deus te deu para você combater o mal. Você está se privando daquele poder. Você não tem o poder. Ele é teu, mas você está se privando de usá-lo. Você está trocando a sua herança por algum prazer momentâneo, por uma desonestidade, por uma infidelidade, por algo que não vale a pena. Mas você acha que compensa fazer uma falcatrua, Bom, deixa para lá, você sabe do que eu estou falando. Você melhor do que ninguém sabe o que é que você anda fazendo que está privando você da sua herança. Por causa disso, diz o Senhor aqui, far-te-ei servo dos teus inimigos. Tem muita gente sendo escravizada pelo diabo. No corpo, na mente, nas finanças, na vida sentimental, na alma. Por quê? Porque se privou a si mesmo da herança que Deus deu a todo aquele que lhe serve. Meu querido, minha querida, se você deixou o pecado entrar, a desonestidade entrou a mentira, a imoralidade, você está se privando daquilo que Deus te deu. A decisão é tua. A Bíblia Sagrada diz que nós somos servos daquele a quem nós nos apresentamos para servir. Se você não deixar o pecado e não se converter de verdade, não deixar os vícios, não colocar um ponto final nessa atitude de você fazer o que está errado, você sabe que o que está fazendo está errado. Se você não parar de vez com essa coisa que você faz e acha que não tem nada a ver, esse mesmo demônio que te domina, ele será o teu senhor. E pode estar certo de que mais cedo ou mais tarde, ele fará com você aquilo que ele planeja. Jesus disse que o diabo veio para quê? Para roubar, matar e destruir. Por trás do pecado que hoje te dá algum prazer, te dá algum lucro, você não imagina, mas por trás desse pecado pode estar o demônio do câncer, o demônio da AIDS, o demônio da miséria, o demônio da desavença no lar, da separação conjugal, o demônio da perturbação mental, o demônio das drogas, do sofrimento, da desgraça, enfim. Toda espécie de espírito imundo está por trás do pecado.
Se você continuar fazendo essas pequenas coisas que você acha que não tem importância, mas que você sabe que são contrárias à palavra de Deus, você será escravo desses demônios a vida toda. E também por toda a eternidade. Deus te deu uma herança, que é o poder para desfazer toda a obra do diabo. Mas você tem se privado dessa herança, porque você está aceitando a proposta do maligno para fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Por isso você não está conseguindo se realizar na vida. Você está se privando da herança que você tem, que é o poder de Deus para repreender o diabo e mandar embora. A sua oração não funciona porque você está em pecado. Você tem que tomar uma decisão. Se você não quer que o inimigo domine sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, você tem que assumir a sua herança. E não mais se deixar levar pela tentação para praticar coisas que não agradam a Deus. O ser humano tem se privado da felicidade verdadeira porque ele não busca a Deus. Eu não estou falando de religião. Esquece esse negócio de religião. O que importa é você aprender a praticar a palavra de Deus. Buscar a Deus não é ir na igreja. Buscar a Deus é você mergulhar de cabeça no que diz a palavra de Deus. Entender a palavra de Deus e praticar. Quando você fizer isso, a coisa muda de figura. Hoje é o dia de você se acertar com Deus, que é para Ele apagar essa marca do pecado, essa marca que o pecado deixou em você. Porque enquanto tiver marcado, você está se privando da sua herança. Vamos tomar posse dessa herança. Agora eu vou orar para Deus abençoar você. Você ore comigo. Se acerte com Deus. Tome a decisão de deixar o caminho errado. Confesse o seu pecado. Busque o perdão, porque Deus vai te perdoar. Eu incluo nessa oração a Nicole, a Juliana, a Marlene da Paixão, a Iracema Vieira, a Daniele, a Flávia Menezes, a Loreci Prestes, que também pede oração pela Alzemira Pascoaloto, ou Pascoaloto, e tantos outros aí que se inscreveram no meu canal. Todas as pessoas que estão me assistindo, curve agora a cabeça, feche os olhos, vamos orar. Pai, nós não podemos nos privar dessa maravilhosa herança que o Senhor nos deu. Nessa herança está contida a cura, a prosperidade, a felicidade verdadeira, a realização de todos os nossos sonhos. Senhor, não queremos o pecado, porque ele nos priva da nossa herança. Que nunca entre no meu coração e nem no coração desse meu irmão, dessa minha irmã, dessa pessoa que ora comigo, que nunca entre a mágoa, a tristeza, o rancor, a desonestidade, a arrogância. Porque diz a Escritura, cantem e alegrem-se os que amam a tua justiça. E Pai, nós amamos a tua justiça. Aquilo que realizaste no Calvário por todos nós. Mas, meu Deus, muita gente não está encontrando forças para se alegrar em Ti. O pecado tem prendido muita gente. Mas eu vou ajudar essa pessoa. Esse que me assiste. Senhor, esse teu servo, essa tua serva, tem uma herança linda e talvez ele e ela nem sabia disso. Visita, ó Pai. Visita essa pessoa agora. Essa que está arrependida dos seus erros, que está confessando, que está dizendo, Senhor, eu não vou mais fazer isso. Perdoa, Pai. Levanta o que está caído. Cura o que está enfermo. Liberta o que está oprimido. Resgata este que está com a mente tomada pelo pecado. Eu vou usar o teu poder agora para libertar essa pessoa. Em nome de Jesus, eu paraliso toda a obra do diabo na vida dessa pessoa que ora comigo. E eu digo a você que se levantou contra essa pessoa, solte essa vida agora. Eu falo a esse espírito de enfermidade que tem se levantado. Eu digo a essa língua mentirosa,
está amaldiçoada em nome de Jesus. Eu amaldiçoo o problema nas vias respiratórias, o mal na garganta. Eu amaldiçoo o zumbido no ouvido, a secura da boca, o catarro que não solta, o pigarro que incomoda. Amaldiçoo o caroço, o tumor, a hérnia, o câncer, a perturbação na mente, a depressão que tomou conta dessa pessoa. Eu condeno em nome de Jesus toda infecção, toda inflamação, toda miséria, todo fracasso, toda amarração. Eu mando, eu exijo, eu ordeno, em nome de Jesus Cristo. Sai todo mal, vai embora, do alto da cabeça à planta dos pés. Em nome de Jesus, sai! Pai, eu declaro que aquele que crê está abençoado para a tua glória. Assim seja.